Saudações nacionalistas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar aqui duas situações ocorridas em Lisboa que têm gerado bastante polémica nas redes sociais e na comunicação tradicional. Vamos também ver aqui então esses dois vídeos, ver e ouvir e analisar o que foi dito, partilhar também a minha opinião sobre aquilo que considero ser mais um exemplo da crescente radicalização de certos grupos políticos nas nossas ruas. E antes também de começar, deixem o vosso like, subscrevam ao canal, ativem as notificações, reparem se as notificações estão ativadas porque o YouTube tende a desativá-las e vamos então já muito rapidamente para o primeiro vídeo. Encurralados contra a escadaria do Parlamento, os agentes da PSP foram obrigados a mostrar músculo com bastões e escudos protetores. Era o fim, com violência e detenções, de um protesto que arrancou cedo e sem incidentes, por uma causa comum: as alterações na lei do trabalho. Ora bem, e o que vemos aqui é uma manifestação que rapidamente descamba para confrontos e tensão com as forças policiais. Na minha opinião, existe uma diferença muito importante entre protestar e provocar o caos. Obviamente estavam lá pessoas apenas a protestar, mas também estavam lá outras só simplesmente para criar o caos, que é o que nos têm já habituado cada vez que existe algum tipo de manifestação por parte da esquerda e da extrema-esquerda. Mas um Estado de Direito, todos têm o direito a manifestarem-se, obviamente. Agora, o que não tem direito é de atacar os agentes de autoridade, destruir propriedade, seja ela privada ou pública, e criar também situações de insegurança para os restantes cidadãos. A polícia está ali para manter, obviamente, a ordem pública e garantir a segurança de todos, incluindo o dos próprios manifestantes. E quando vemos indivíduos a desafiar constantemente as forças de segurança, devemos também questionar se o objetivo é realmente defender uma causa ou simplesmente criar conflito, que eu acho precisamente que foi para isso que esta malta tem ido a estas manifestações, só mesmo para criar conflito. Vamos então agora assistir ao segundo vídeo. Ora bem, e como viram neste vídeo, e depois de assistirmos então a estas imagens, fica aqui a pergunta que eu quero deixar para vocês. Isto é uma marcha pelos direitos humanos ou é uma manifestação política radical? Fuck the police, fuck the police. O que é que isto tem a ver com a polícia? O porquê esta crítica constante às nossas autoridades e depois quando levam com carga policial fazem-se de vítimas, fazem-se coitadinhos e a polícia ainda leva com algumas penas e são penalizados mesmo dentro do seu seio lá na esquadra e tudo mais. Epá, isto realmente é impressionante. E estas palavras proferidas de ordem são de ordem agressivas, obviamente, hostilidade contra instituições e uma narrativa de confronto permanente contra o Estado. E, na minha opinião, muitos destes movimentos acabam por funcionar como plataformas de ativismo político radical, já para não estar aqui a dizer outras coisas. Alguns observadores associam também este tipo de protestos a setores da extrema-esquerda, obviamente, não é? E temos que o dizer, e a grupos também considerados antifascistas, radicais, são os chamados os antifas, e não existe necessariamente provas de que todos os participantes pertençam a esses grupos,
mas as palavras de ordem, símbolos e comportamentos observados levam muitas pessoas a fazer esta associação e é perfeitamente normal que nós façamos esta associação. O mais preocupante é que estes grupos também parecem ter sempre um inimigo em comum, se vocês repararem bem. É sempre a polícia, é as forças de segurança, as fronteiras, as instituições do Estado, quer dizer, querem sempre um Estado maior. Hã? Querem mais Estado, mais Estado, mais Estado. Querem que o Estado esteja em todo lado, mas depois são contra tudo o que é do Estado. Hã? Isto é demais. Mas eu quero saber a vossa opinião aqui na caixa de comentários. Deixem a vossa opinião aí em baixo, se faz favor, porque a minha posição também sobre isto é muito clara. Eu sou totalmente a favor da polícia portuguesa. Obviamente que há aqui uns contras, mas isto depois já dava mais pano para mangas, mais para outro vídeo, falar então do Luís Neves, o ministro da Administração Interna, obviamente, que há certos polícias, ou a maior parte deles, têm que seguir ordens vindas de cima. Portanto, isso também pode ser perigoso para o nosso lado. Mas eu acredito, ou quero acreditar, que os nossos agentes fazem um trabalho extremamente difícil, em que muitas das vezes sem os meios necessários e sob sempre uma enorme pressão, porque se dão carga, se dão carga, são acusados de fascistas e que pertencem a grupos de neonazis e por aí fora. Podem falar aí da esquadra do Largo do Rato, porque o Largo do Rato também tem muito que se lhe diga. Eu não estou a falar aqui propriamente só da esquadra. Enfim, enfim, mas enquanto muitos passam o dia a criticar a polícia, seja nas redes sociais, seja na comunicação social, seja onde for, são precisamente os agentes que estão na rua a proteger os cidadãos, as famílias, comerciantes e garantir também que Portugal continua a ser um país seguro. Seguro. Tentar que seja seguro. Também acredito que a segurança deva ser uma prioridade nacional. Sem segurança também não existe liberdade, sem segurança não existe prosperidade e sem segurança também não existe qualidade de vida. Bom, um resumo muito rápido do que nós vimos aqui nestes dois vídeos demonstram que existe uma crescente radicalização de determinados movimentos políticos. A democracia permite o protesto, a democracia permite, supostamente, opiniões diferentes, mas a democracia não pode servir de desculpa para atacar a polícia, intimidar cidadãos ou criar também desordem nas ruas. Digam-me nos comentários, por favor, qual é que é a vossa opinião acerca destas manifestações? Acham que estamos perante simples protestos ou perante movimentos políticos cada vez mais radicais? E se gostaram deste vídeo, obviamente, deixem um like, comentem, partilhem, subscrevam ao canal. Vamos então dar este vídeo por terminado. Fiquem bem, fiquem com Deus, por Portugal, pelos portugueses. Fui.